Eu saí do meu emprego CLT para poder me dedicar 100% ao meu trabalho na internet. Esse é o tema do vídeo de hoje, onde eu vou conversar com você e te contar um pouquinho de como foi essa jornada e como você pode se inspirar nessa história para começar também. Então, em 2019, eu comecei um projeto na internet de poder mostrar ali para as pessoas o que eu estava fazendo para conseguir uma renda extra. Isso aconteceu porque eu estava um pouco insatisfeita com o salário que eu tinha na época. Eu ganhava mais ou menos R$ 600 por mês e isso não dava para muita coisa porque eu fazia estágio, era uma coisa que eu estava ali ainda começando a minha carreira e por isso eu não tinha muito dinheiro. E eu precisava ganhar mais para as minhas contas do dia a dia, realizar os meus sonhos, enfim, poder comprar ali o que eu queria, né? E tudo mais. E eu também sempre tive essa visão de fazer algo maior, assim, porque eu sempre quis ter relevância na minha profissão. Então, eu sempre fui apaixonada ali pelo empreendedorismo, sempre gostei muito dessa área e eu sabia que eu queria empreender em alguma coisa e viver disso em algum dia. Então, em 2019, eu comecei a dar cursos de empreendedorismo por uma plataforma chamada Udemy ou Udemy, e lá, né, eu consegui ensinar as pessoas sobre empreendedorismo, que era o que eu gostava muito. Então, esse daqui é o site e eu inicialmente usava ele para fazer cursos, porque cada curso aqui custa bem baratinho, custa tipo R$ 30, R$ 20, e eles dão certificado. E na época eu fazia faculdade, então eu precisava de uma carga horária de 60 horas pelo menos, né, extras, além da faculdade, para eu poder me formar. Então, essas 60 horas eu precisava fazer algum curso extra, né, além ali da faculdade, e eu entrei nesse portal aqui para poder fazer esses cursos e ter a minha carga horária cumprida para poder me formar, né? E aí foi quando eu vi esse botãozinho aqui de ensine na Udemy, e aí eu fiquei tipo, será que eu posso? Será que eu preciso ser formada? Como que funciona? E aí eu vi que não precisava ter formação nem nada do tipo. Li aqui os benefícios, gostei bastante e falei, vambora. Não importa se vai ficar ruim, se vai ficar bom, eu simplesmente falei, vou fazer e vou ver no que dá. E eu confesso que no começo eu duvidei muito que eu fosse conseguir, porque eu não sou professora, não era professora e tal. E aí, muitas pessoas que estavam ao meu redor também duvidaram, né? Falaram, mas você nem formou ainda, o que você tá arrumando? Tipo, como assim vai dar aula, né? Não faz muito sentido. Mas eu peguei o que eu sabia que era empreendedorismo e coloquei aqui no começar agora, fiz o meu cadastro e fui que fui, mesmo sem ter diploma, sem nada. E aí, né, no começo eu tinha muita vergonha, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Então, por exemplo, na faculdade, quando eu ia apresentar um trabalho ou algo do tipo, eu começava a tremer e muitas vezes eu perdia a voz. E aí eu lembro que até tinha uma moça muito legal na minha sala que ela ficava com dó e ela falava, ai, Fran, coitada, você tá perdendo a voz, né, e tal, porque isso realmente acontecia, de tão nervosa que eu ficava. Então eu sempre fui extremamente tímida e se alguém falasse pra mim há 5 anos atrás que eu ia um dia trabalhar só falando com as pessoas, eu ia falar assim, está zoando, né? Porque eu realmente não acreditava que eu era capaz de fazer isso. E eu simplesmente peguei a câmera e comecei a falar. E um detalhe bem importante que eu esqueci de falar no vídeo. Eu também não tinha câmera, mas eu peguei emprestada com um amigo meu que tinha, e aí eu tomei o maior cuidado do mundo, porque era uma câmera cara, então se eu quebrasse ela, eu estaria muito ferrada. Mas eu peguei essa câmera emprestada, e aí eu falei, o dinheiro que eu conseguir vender no curso, eu compro um celular melhor pra mim e gravo com o meu celular mesmo os próximos. E foi exatamente esse o processo que eu fiz. Para ajudar, eu também não tinha computador, então eu também peguei um notebook emprestado. E para piorar, eu também não sabia editar vídeo, então eu procurei no YouTube como editar vídeo e fui fazendo passo a passo. No começo ficou horrível, para gravar um vídeo de 3 minutos demorava umas 2 horas, porque eu errava, eu tinha que decorar o texto para ficar falando, enfim, era um caos, mas eu dei a cara a tapa e comecei. E isso foi extremamente importante, porque começar foi o que fez tudo mudar para mim e colher todos esses frutos aí 3 anos depois, né? Eu comecei em 2019 e nós estamos em 2022 no momento que eu tô gravando esse vídeo. E foi também em 2022 que eu pude pedir demissão do meu emprego e poder trabalhar só com isso. Então, na época que eu comecei, eu era estagiária e eu fui efetivada nesse meu emprego, e aí eu já ganhava um pouquinho mais.
Só que um pouquinho mais ainda era relativamente pouco, porque eu queria ter ali um salário que realmente pudesse me sustentar, que eu pudesse morar sozinha um dia com esse valor, que eu pudesse também ter um carro, uma casa minha, enfim, esses sonhos que todo mundo tem. E aí, né, eu comecei a trabalhar firmemente nisso. E recentemente eu assisti um filme que é Arremessando Alto na Netflix, e o cara fala no filme, né, que a obsessão vence o talento. Isso eu acredito que é uma verdade absoluta, porque assim, quando você realmente quer uma coisa, que você fica louca atrás daquilo, que você não pensa em outra coisa, que você fala, eu vou perseverar nisso até o fim, isso realmente vence o talento, porque eu não tinha talento nenhum para falar com câmera, eu nunca fiz nenhum tipo de curso, inclusive eu tô pensando em fazer fonoaudióloga para melhorar, né, a minha dicção, a minha fala, enfim, porque eu acho que ela é bem ruim, na verdade, mas eu acabei que fui aprendendo isso sozinha, porque eu era obrigada, né? Obrigada. Eu queria muito, então eu fui muito persistente nisso e a obsessão venceu o talento. Então, com o tempo, eu criei o meu canal no YouTube, eu comecei a ganhar visibilidade e isso atrai olhares de empresas e de pessoas também. E aí você pode fazer negócios com isso. Então, para quem não sabe, o negócio digital, ele é real. Então, aqui o YouTube é um lugar, um espaço que eu consigo contribuir para as pessoas com o que eu amo, que é o empreendedorismo, e eu consigo ser remunerada por isso também. Então, é muito legal porque empresas me pagam para trazer o conteúdo gratuito para vocês. Então, isso é incrível, né? E eu sabia que isso era possível porque eu já tinha visto história de outras pessoas que faziam isso. E é por isso que em 2019 eu comecei, porque eu sabia que em algum momento isso ia me trazer retorno. E aí eu fui reconhecida aí recentemente por várias empresas legais, como a Shopee, o Cambly. Eu fiz também publicidade, né, com o Cuponomia, que eu sempre falo aqui para vocês, que é uma empresa que eu adoro, o Bag, enfim, várias empresas me notaram, perceberam ali que tinha um potencial no meu trabalho e confiaram no meu trabalho para poder divulgar a empresa deles e eles me pagavam, em troca eu podia trazer o conteúdo gratuito para vocês. Então isso é muito legal porque todo mundo sai ganhando. E aí, por causa disso também, né, dessa visibilidade que eu fui ganhando, eu me inscrevi em um processo seletivo da XP Investimentos, que hoje também é uma parceira aqui do nosso canal. Então eu consegui, né, esse reconhecimento que para mim, gente, eu confesso que eu chorei quase 1 hora seguida, me deu uma crise de choro, de ataque, de tudo, quando eu descobri que eu passei no processo, porque, né, era um grande sonho para mim. Então, as oportunidades foram aparecendo porque eu comecei lá em 2019 um canal nem sabendo falar direito, porque eu sempre tive muita vergonha do meu sotaque, do meu rosto, do que as pessoas iam falar, do que os meus amigos iam olhar e falar assim, nossa, tá achando que é blogueira? Nossa, não sei o quê. Eu tinha vergonha de tudo. E mesmo assim eu passei por cima disso porque a obsessão vence o talento. E hoje eu pude finalmente pedir demissão do meu emprego tradicional porque o que eu ganho na internet é o suficiente para eu me manter, né? Então eu sou muito grata por isso, por essa oportunidade, e eu me comprometo aqui a trazer conteúdo cada vez melhor para vocês, mesmo que um dia isso cresça muito e o YouTube não faça mais sentido para mim. É uma plataforma que eu pretendo continuar trazendo conteúdo, porque foi no YouTube que eu aprendi tudo que eu sei. Então foi graças ao YouTube que eu vi que online dava para você criar um negócio e trabalhar em casa. Foi graças ao YouTube que eu conheci histórias de pessoas que fizeram exatamente isso que eu tô fazendo. Pegaram uma câmera, começaram a contar a história delas e isso me inspirou. Foi graças ao YouTube que eu aprendi a maioria das coisas. Então é por isso que eu vou sempre trazer conteúdo gratuito aqui no YouTube para te ensinar a também sair da sua zona de conforto e conseguir fazer algo muito maior aí com a sua profissão. E esse é o meu objetivo aqui. Então essa é um pouquinho da minha história, né? É uma parcela dela. Eu espero que você tenha gostado e que de alguma forma tenha te inspirado. Eu te espero aqui no canal toda semana com conteúdo técnico, com histórias, com desenvolvimento pessoal e muito mais. E até o próximo vídeo. Tchau!